Queridos, nós estamos no ano do ouvir e do obedecer. Estamos sendo desafiados a separar tempo para ouvir a voz de Deus e também não somente ouvir, mas também obedecer às direções que Deus tem nos dado. E eu entendo da parte de Deus que a chave entre o ouvir e o obedecer é algo que se chama fidelidade. E se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, seria sobre fidelidade. Ouvir e obedecer. E nesse meio existe um papel meu e seu de obedecermos às direções que Deus tem nos dado. Nós temos ouvido a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Temos recebido as suas direções, temos sido direcionados por Deus. E nós temos esse papel fundamental, queridos, de sermos fiéis àquilo que nós temos ouvido. E eu e você, nós vamos prestar contas, queridos, com relação àquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Sim ou não? Nós vamos prestar contas da nossa fidelidade. Se você trouxe Bíblia, abra comigo em Mateus, no capítulo 25, no verso 21. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 21. Olha que interessante que a palavra de Deus nos fala. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Cristo, esse texto para mim é uma chamada para a esperança. Um dia eu e você vamos estar diante de Deus, queridos, e eu creio e quero crer que você vai ouvir isso da voz do Senhor. Servo bom e fiel. Essa é a nossa luta, essa é a nossa chamada. Essa chamada é uma chamada escatológica. Quando nós olhamos, queridos, esse texto é um texto escatológico que aponta para a prestação de contas, queridos. E eu e você vamos ouvir da parte de Deus, servo bom e fiel. Foram fiéis no pouco e sobre o muito eu vou colocar. E ao mesmo tempo, queridos, esse texto é um chamado para a responsabilidade. Repete assim comigo, responsabilidade. É um chamado para a responsabilidade. Quando nós olhamos no contexto ali, queridos, quando nós olhamos o contexto desse texto, nós vemos ali Jesus, queridos, a partir de Mateus 24, queridos, nós vemos o sermão profético. Jesus falando, queridos, das coisas que iam acontecer, e muito daquele sermão profético se cumpre 70 anos depois de Jesus ressuscitar, 70 anos ali, queridos, com Jerusalém. Nós vemos a queda do templo, nós vemos esse sermão profético se cumprindo, queridos. Olhando ali depois nós vemos a parábola da figueira, a exortação à vigilância, a parábola do servo fiel e do servo mau. Entramos no capítulo 25 de Mateus, queridos, a parábola das 10 virgens, e daí nós entramos nesse contexto que é a parábola dos talentos. Jesus ali, queridos, está construindo um pensamento. Ele vem desde o capítulo 23, queridos, construindo um pensamento. E esse pensamento, queridos, termina ali na parábola dos talentos. E qual é esse pensamento? Que um dia eu e você vamos prestar contas. Um dia eu e você vamos prestar contas. Que as nossas ações presentes, elas impactam diretamente, queridos, com a eternidade. Queridos, as obras não nos salvam. Posso ouvir um amém? As obras, elas não vão nos salvar, queridos, mas as obras, elas vão definir com certeza como eu e você vamos viver a eternidade. As boas obras, que é o nosso chamado depois do novo nascimento, queridos, eu e você somos chamados às boas obras. Quando o Evangelho atinge o nosso coração, queridos, nós nascemos de novo. Nós nascemos para quê? Para as boas obras. O fim das nossas vidas, queridos, não é a salvação. Posso ouvir um amém? Se o fim fosse a salvação, queridos, quando nós nascêssemos de novo, Deus nos recolhia. Só que Deus nos chama, queridos, para as boas obras. Por isso que essas obras não nos salvam, queridos. Já temos certeza e convicção disso. Mas depois que nascemos de novo, a nossa natureza é transformada, queridos. Nós somos chamados a viver em novidade de vida. É uma vida nova em cima de uma nova natureza.
Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. O novo nascimento, queridos, nós podemos entender, e eu gosto desse exemplo. Lá em Vitimarsum eu falava muito, porque lá em Vitimarsum alguns têm criação de porco, queridos. Agora imagine um porco entrando, queridos, pelaquela porta, um porco gordão, assim, grande, assim. Lá em Vitimarsum tinha uns porcão grandes, assim. Imagine ele entrando por aquela porta ali, queridos, vindo aqui. E aqui nós temos uma mesa com comida boa. E aqui nós temos lavagem. Onde você acha que o porco vai? Na lavagem. Por que ele vai para a lavagem? Porque ele é porco. Agora imagine ele ali, comendo lavagem. Imagine se você tivesse poder de transformar a natureza desse porco em um ser humano. E de repente você transforma. E aquele porco se torna um homem. Agora imagine ele com lavagem dentro da boca. Cheio daqueles bichos andando assim. Quando ele levanta, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai vomitar aquela lavagem, sim ou não? Se coloque nessa cena. Você ia querer o quê? Um banho, sim ou não? Você iria tomar um banho. Quando você volta, você ia querer sentar onde? Na mesa. Imagine uma mesa, do que você gosta de comer? Sei lá, costela, frango assado, macarrão, assim, lasanha. Você senta, yakisoba. Você senta nessa mesa e desfruta dessa mesa. Queridos, esse é o novo nascimento. A nossa natureza foi transformada. Nós vomitamos aquilo que nós comíamos. É o processo de libertação. Nós vamos para um lugar tomar banho, ser lavados pela palavra e sentamos na mesa do grande rei. Essa é a transformação, a mudança de natureza. Nós não temos mais a mesma natureza. Nós fomos revestidos de Cristo. E nós somos chamados às boas obras. Nós não conseguimos mais comer com porco. Por quê? Porque a nossa natureza foi transformada. É uma mudança de natureza, queridos, que nos leva a viver uma nova vida. Uma nova vida. E esse chamado da parábola dos talentos é um chamado à responsabilidade. Olha o que Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 15 nos fala. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, partiu. Queridos, esse Senhor, Ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Em Cristo Jesus, eu e você recebemos algo da parte de Deus. Queridos, você recebeu dons, talentos da parte de Deus, dons ministeriais, dons espirituais, dons operacionais. Você foi revestido da vida de Cristo, você recebeu algo de Deus. Posso ouvir um amém? Quando nascemos de novo, recebemos algo da parte de Deus. E esse algo, queridos, precisa ser multiplicado. Precisa ser multiplicado. Aqui temos talvez a maior guerra teológica, queridos. Aonde a soberania de Deus ela acaba, entre aspas, e onde se inicia a responsabilidade humana. E é uma guerra, queridos, teológica. Nós não sabemos, Deus oculta, nós não vamos conseguir enxergar, queridos, mas eu posso te garantir que existe uma responsabilidade humana. Nós não sabemos aonde isso termina, e aonde isso se inicia, mas existe uma responsabilidade humana, existe uma responsabilidade nossa a partir do novo nascimento, de multiplicarmos aquilo que Deus tem colocado em nós. Existe uma responsabilidade nossa. Você pode perguntar para mim, pastor, o que é responsabilidade? Eu gosto da definição que responsabilidade é uma resposta à habilidade. Existe algo que nós recebemos de Deus, e a responsabilidade é uma resposta a isso que eu recebi. É uma responsabilidade, é uma resposta à habilidade. Recebemos algo de Deus.
E é uma resposta daquilo que nós recebemos. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao 15 nos fala. Olha que interessante, queridos, esse texto. Preste atenção aqui comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 9 ao 15. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um de nós, veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo. Mas como através esse mesmo será salvo por um triz, por um fiasco. Vai chegar fedendo fumaça, mas chega. O apóstolo Paulo começa esse texto falando que nós somos cooperadores de Cristo. Olha o que a palavra cooperador significa, queridos. Cooperador, companheiro de trabalho, colaborador. Eu e você, depois do nosso novo nascimento, nós somos cooperadores de Cristo. Nós cooperamos com a obra de Deus nas nossas vidas. Como? Edificando sobre esse fundamento que se chama Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós precisamos entender que tempo é igual a obra. Repete assim comigo: tempo é igual a obra. Todo tempo eu e você estamos edificando no fundamento que se chama Jesus Cristo, nas regiões celestiais, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Todos os dias, queridos, quando nós estamos lá fora, vivendo as nossas vidas, é algo nós estamos edificando. Quando nós cooperamos com Deus, com a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós edificamos ouro, prata e pedras preciosas. Nós estamos edificando algo nos céus, queridos, que vai ser provado pelo fogo no dia. E o dia está em letra maiúscula. Sempre quando tiver em letra maiúscula, é o grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que são salvos e terrível para aqueles que vão ser condenados. E nós estamos edificando todo o tempo. E pela graça de Deus, queridos, hoje ainda, queridos, nossas obras são provadas. Antes que isso aconteça, todos os dias nossas obras são provadas. Por quê? Porque Deus quer nos purificar. Sim ou não? Dê graças a Deus quando você for provado por Ele. Fala um amém aí, crente. Sabe por quê? Presta atenção aqui. Lembra da parábola do construtor? Um construiu sobre a areia, outro construiu sobre a rocha. As dificuldades vieram para os dois, sim ou não? Um caiu e o outro não caiu. A minha oração, queridos, e a sua oração deveria ser que tudo aquilo que nós estamos edificando, que não esteja em Cristo Jesus, que caia nas nossas vidas. Só que a grande questão é, quando cair vai doer. Só que vai doer por uma recompensa maior, sim ou não? Consegue me entender? A nossa oração é, queridos, que tudo aquilo que não é de Cristo, queridos, que não é dele, que Deus tire de nós. Tire. Por quê? Para que a gente não sofra os danos naquele grande e terrível dia. Para aquilo que a gente edifica, que é ouro, prata e pedras preciosas, cooperando com a obra do Espírito nas nossas vidas, queridos, nós possamos receber a recompensa. Queridos, o novo céu e a nova terra, ela não é socialista. Não é. Não vai ser todo mundo igual.
Fala um amém aí. Não é, queridos, a gente acha que não, vai ser um padrão socialista. Se você olha, queridos, a parábola dos talentos é um mover capitalista nervoso. Em cima de recompensa, sim ou não? Deus, Ele vai recompensar. Em cima das respostas que nós damos, aquilo que Ele já nos deu. Consegue me entender, sim ou não? Então o tempo, queridos, é igual à obra, queridos. Ele nos tirou de um tremendal de pecados e nos firmou em uma firme rocha, que é Cristo Jesus. Agora, a partir dessa firme rocha, nós precisamos entender e discernir aquilo que eu e você estamos edificando. Estamos edificando o tempo todo sobre um alicerce que se chama Cristo Jesus. Todo o tempo. E deixa eu falar para você, não tem figas. Deus, dá um tempo aí, foi só brincadeira. Não, queridos, não tem figas. A todo tempo nós estamos edificando. Nesse processo, queridos, você pode perguntar para mim, pastor, como não se tornar um moralista nisso? Porque às vezes quando a gente fala das boas obras, nós automaticamente achamos que nós vamos nos tornar pessoas moralistas, aqueles que querem ser um melhor que o outro, mas não é isso, queridos. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 9 ao 15 nos fala. E Mateus capítulo 25, versículo 15. Vou juntar esses dois textos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, segundo a graça que me foi dada. Olha o que Mateus 25, 15 nos fala. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade que cada um deles tem. Então, partiu. Queridos, tanto na parábola, queridos, como no texto de Coríntios, eles receberam, repete assim comigo, receberam. Eu e você recebemos uma nova vida, recebemos dons espirituais, recebemos, queridos, coisas inimagináveis de Deus. Se nós somos o que somos, somos porque recebemos. Nós recebemos de Deus, é dom gratuito, é graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu e você recebemos, queridos. Nada se multiplica por zero. Tudo que se multiplicar por zero vai ser zero. Se eu não receber para multiplicar, eu não consigo multiplicar. Por quê? Porque eu e você estávamos mortos em nossos delitos e os nossos pecados. Nós estávamos separados de Deus, distantes da aliança. Nós não tínhamos comunhão com Deus, não tínhamos como alcançar a Deus. Estávamos mortos, não doentes, mortos em nossos pecados. Por isso que pela graça nós somos salvos. A graça nos alcança, queridos, de forma sobrenatural. A fé salvífica nasce no nosso coração e nós nascemos de novo. Isso é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Por isso que tudo que somos hoje, somos porque primeiro recebemos. Porque primeiro recebemos. Por isso que na matemática, tudo que se multiplica por zero é zero. Por isso que só podemos multiplicar algo que recebemos. 5, 2 ou 1 talento. E a prestação de contas, queridos, não vai ser do que não recebemos, mas daquilo que recebemos. No reino de Deus, primeiro nós recebemos, depois nós multiplicamos. Por isso que os frutos glorificam a Deus. Primeiro nós ouvimos, depois nós obedecemos. E se ouvimos, ouvimos por causa da graça de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 nos fala. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria? Como se não tivesse o recebido. Olha a outra tradução. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa?
O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Quando entendo isso, queridos, consigo considerar o outro superior a mim mesmo. Por quê? Porque tudo que eu tenho porque recebi primeiro. Se multipliquei algo na minha vida, porque primeiro eu recebi. Por isso que crente orgulhoso pelas suas orações não existe, não combina. Posso ouvir um amém? Crente orgulhoso por aquilo que faz não combina, pelo tanto que lê, pelo tanto que jejua, pelo tanto que ora. Por quê? Porque se somos algo é porque primeiro recebemos. Pastor, mas se você multiplicou é porque você respondeu de forma positiva. Sim, mas só respondemos de forma positiva porque recebemos primeiro. Então os meus acertos com Deus estão ligados à primeira semente que eu recebi dele. Por isso que não há lugar de orgulho, queridos. Por isso que nós somos igreja, servimos uns aos outros, lavamos os pés dos outros. Por isso que nós não somos superiores, e nenhum de nós é superior ao outro. Nós somos o que somos porque recebemos primeiro. Em resumo, eu e você somos farinha do mesmo saco. Fala um amém aí. Mas você pensa, mas igual aquele eu não sou. Imagine, querido, se os teus pensamentos da última semana fossem passados agora nesse telão. Todos os teus pensamentos, sentimentos, a vontade que você teve de matar um, a vontade que você teve de xingar, mas não xingou, passasse agora nesse telão. A minha pergunta é, você teria algum amigo? Por quê? Porque Deus não está interessado em ações exteriores, na graça, Ele está interessado em mudar o nosso coração. E não é o que eu faço, é o que eu desejo fazer. E se eu desejei, eu pequei. Sim ou não? Porque alguns têm um freio moral bem forte, né? Ou são autodisciplinados. Daí não fazem algumas coisas e muitas vezes nos achamos melhor. Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 nos fala. Olha que interessante esse texto, queridos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Uma vez meditando nesse texto, queridos, tomando banho, meditando nesse texto, a carta de 1 Coríntios, queridos, ela é uma carta-resposta a algumas perguntas que a igreja tinha e mandou para Paulo. Provavelmente Paulo ditou essa carta, e na minha cabeça fiquei pensando, Paulo ditou, ele deve ter errado e tentou consertar. Se você olhar o texto, ele fala, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não me foi vã, pelo contrário, trabalhei e muito, mais do que todos eles. Daí parece que ele tenta consertar, né? Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Mas não, Paulo entendeu, queridos. Eu trabalhei mais do que os outros. Quando ele fala eu trabalhei mais que os outros, é os outros apóstolos, porque ele estava defendendo o seu apostolado. Sou o que sou pela graça, e ela não foi em vão, trabalhei, é a resposta à habilidade. Ele entendeu que ele recebeu a graça, e ele respondeu a essa graça que ele recebeu como? Trabalhando e trabalhando muito. Mas não ele, a graça. Por quê? Porque foi a primeira semente que transformou esse homem e fez ele trabalhar. Quando nós trabalhamos, oramos, queridos, não é para a gente se sentir melhor do que os outros, é para responder à habilidade que eu e você recebemos de Deus. Sim ou não? Todavia não eu, mas a graça, o dom que me permitiu multiplicar aquilo que eu recebi. Olha o que Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 ao 18 nos fala. Olha que interessante. Não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.
É o mesmo princípio. Tudo que temos e somos vem de Deus. Isso não anula a nossa responsabilidade, mas alinha ela de responder ao dom e o chamado de Deus sobre as nossas vidas, de sermos fiéis. De sermos fiéis. Deus pode levantar empresários, queridos, para garimpar riqueza, sim ou não, no nosso meio? Claro que pode. Mas a luta do coração do empresário é o quê? Não achar que é sua capacidade. Não achar que o dinheiro faz melhor que os outros. É entender que tudo que temos vem dele. Como andar em fidelidade? Como não ser um legalista, talvez? Ou como não ser alguém que se esforça para fazer e ter? Porque quando nós falamos de boas obras, queridos, muitas vezes a gente pode tentar fazer para alcançar algo. Nós temos, por isso, fazemos. Na teoria, queridos, isso é fácil de se entender, o problema é na prática. Nós precisamos sondar o nosso coração, porque muitas vezes nós queremos fazer para ter algo, sim ou não? E nós caímos nisso, nós precisamos entender isso. Nós temos, por isso fazemos. Ele deu o primeiro passo. E quando nós falamos de fidelidade, queridos, tudo começa em um relacionamento. Repete assim comigo, relacionamento. Queridos, tudo começa no relacionamento. Só conseguimos refletir aquilo que nos foi revelado. Queridos, quando nós ouvimos há anos o pastor Arno falando devocional, tire tempo, devocional. Por quê? Porque tudo nasce no nosso devocional. Tudo nasce no nosso relacionamento com Deus. Quando nós tiramos tempo, queridos, fechamos a porta do nosso quarto, sentamos na nossa cama, tiramos um tempo de oração, de meditação na palavra de Deus, nós vamos sendo transformados no relacionamento. As boas obras, elas nascem, queridos, do relacionamento, do reflexo da glória de Deus sobre as nossas faces. As facetas de Deus vão sendo reveladas e nós vamos refletindo essas facetas. Nós vamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória no relacionamento que nós temos com Deus. O nosso maior chamado, queridos, é um chamado para o relacionamento. Posso ouvir um amém? É esse chamado para o relacionamento. As maiores guerras, queridos, que nós vamos ter na nossa cabeça, queridos, não é quando nós estamos pregando, não é quando nós estamos fazendo, não é quando nós estamos servindo. As maiores guerras, queridos, vão ser para nós fecharmos a porta do nosso quarto. A maior dificuldade, queridos, não é pregar, é fechar a porta do quarto, queridos, e meditar na palavra de Deus. A pregação é reflexo do relacionamento. Aquilo que você vive no seu trabalho é reflexo do relacionamento. Por isso que eu e você somos chamados. Agora você que entende, é uma guerra, queridos. Você fecha a porta do teu quarto, é alguém que liga, é algo que você lembra para fazer. Ah, mas eu tenho isso. Ah, mas eu estou aqui perdendo tempo, eu poderia estar produzindo muito mais. Sim ou não? Só que quando nós entendemos que o relacionamento é a fonte de transformação nas nossas vidas, e essa fonte que vai nos fazer sermos fiéis àquilo que Deus tem nos falado. Nesse relacionamento, aquilo que Ele faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 3 ao 5 nos fala. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Queridos, nós fomos consolados para consolar, fomos perdoados para perdoar. Quando eu entendo que eu fui perdoado, queridos, ninguém me deve mais nada. Queridos, nós fomos perdoados. Posso ouvir um amém? Queridos, nós recebemos de Deus coisas inigualáveis, queridos.
Queridos, Deus resgatou você de um tremendal de pecados. Você sabe de onde você saiu. Ali na hora do louvor, meditando, queridos, eu comecei a lembrar, queridos. Desde pequeno, queridos, eu tinha um sentimento de solidão, mesmo tendo uma família que me amava. E esse sentimento de solidão sempre crescia, eu sempre achava que estava sozinho. Olhando, queridos, hoje, queridos, eu entendo, eu não estou só. Sempre quando eu paro para fazer a minha devocional, sabe qual que é a primeira palavra que vem? E todas as vezes eu anoto: eu estou com você. E depois eu começo a escrever o que ele está falando. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo fala comigo: eu estou com você. Você não está sozinho. Queridos, nós fomos resgatados do império das trevas. Nós éramos dominados, queridos, presos, amarrados, machucados, feridos. Nós fomos resgatados, queridos. Nós fomos colocados para o seio de uma família. Essa família tem nos amado, querido. A igreja tem nos abençoado. Quando nós olhamos para a igreja, queridos, você tem sido abençoado por essa igreja, sim ou não? Sim ou não? Você recebeu uma igreja, sim ou não? Você recebeu. Ele te trouxe para uma igreja. A pergunta é: qual igreja nós vamos construir para os nossos filhos? Respondendo aquilo que nós recebemos. Nós recebemos uma igreja, sim ou não? Você foi acolhido nessa igreja, sim ou não? Graça. Não fizemos nada. Qual é a igreja que nós vamos construir para os nossos filhos? Respondendo à habilidade que nós recebemos dele. As pessoas tiveram paciência com você aqui, sim ou não? Uma vez perguntaram para mim: pastor, como você tem tanta paciência com as pessoas? Eu falei: você não imagina o trabalho que eu dei. Um dia alguém teve que ter paciência comigo, queridos. E eu não fiz nada para receber essa paciência. Sim ou não? Agora, qual que é a resposta que nós damos, queridos? Quando eu entendo, queridos, que eu fui perdoado, ninguém me deve mais nada. Assim eu me torno fiel àquele que me perdoou. A fidelidade, queridos, que é a resposta entre ouvir e obedecer, é um fruto do Espírito. Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo do 22 ao 26 nos fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, o fruto do Espírito, ele é o amor. É como se fosse uma pocã, uma mimosa. É um fruto que tem os seus gomos. E um desses gomos se chama fidelidade. Esse fruto, queridos, é gerado pelo relacionamento. Queridos, o relacionamento com Deus é a resposta que o mundo está procurando. Se você olhar, queridos, as maiores lutas que as pessoas estão tendo são com a sua saúde mental, sim ou não? As pessoas estão adoecendo, queridos, depressivas, ansiosas. Há uma guerra, queridos, na mente, dominando as pessoas. Quando você olha para os frutos do Espírito, queridos, você começa a ver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É o que as pessoas estão procurando lá fora. Queridos, a paz que você tem não é o que todo mundo tem. As pessoas lá fora, elas estão desesperadas, queridos, buscando isso. O que se chama de saúde mental, nós chamamos de vida em abundância. É que é viver em bondade, em mansidão, em domínio próprio, em benignidade, em fidelidade aos nossos compromissos, em paz, alegria. O fruto do Espírito Santo é a alegria. As pessoas estão lá fora buscando alegria. E isso vem como? Através do relacionamento. Queridos, não é autodisciplina.
As pessoas estão tentando reproduzir algo que só Deus pode produzir nela, através da autodisciplina. Pagando cursos caríssimos para tentar organizar a sua vida de forma exterior, sendo que o problema é interior. A vida em abundância é a manifestação dos frutos do Espírito em nós. Viver em alegria. Sim ou não? E isso nasce do relacionamento, queridos. Quando nos relacionamos com Ele, onde essa transformação flui de dentro para fora. Fidelidade não é uma ideia que eu preciso fazer tudo certinho. Fidelidade é um fruto do relacionamento com Deus, da minha intimidade com Ele, de se deixar guiar. Mais uma vez, o mesmo princípio. Primeiro nós recebemos. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Você recebeu, queridos. Agora, a tua resposta a isso, queridos, é o relacionamento. Recebemos o Espírito Santo, sim ou não? Nascemos de novo, fomos transportados do império das trevas para um reino. Estamos em Cristo, revestidos de Cristo. Qual que é a nossa resposta? Fazer ministério? Não! A nossa resposta é irmos para um relacionamento. O ministério é a resposta, queridos, ou é o final, queridos, do relacionamento, sim ou não? Primeiro nós vamos para o relacionamento, queridos, no relacionamento somos transformados, e por consequência, queridos, pessoas são ministradas. Por quê? Porque o fruto do Espírito não é para nós, são para as pessoas. No relacionamento eu recebo, queridos, o amor, queridos, a benignidade, a bondade, e eu distribuo para as pessoas, e ao distribuir para as pessoas, o ministério nasce, porque o ministério nasce em um embanhar de amor. Quando somos batizados no amor, e começamos a viver por esse amor. Não é sair fazendo, queridos. Recebemos, amém? Agora a resposta é o relacionamento. É estar com Ele. Os frutos do Espírito abençoam o meu próximo. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel às pessoas ao meu redor, gerando esses frutos. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 19 ao 20 nos fala. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mais uma vez o princípio, primeiro recebemos, depois multiplicamos. Nós amamos e temos a capacidade de amar porque Ele nos amou primeiro. Recebemos o amor dEle, agora multiplicamos. Amo a Deus e odeio o meu irmão. Não tem como. Amo a Deus e amo o meu irmão. Como? Fruto do Espírito é o amor. Nasce no relacionamento, abençoa pessoas. Eu sou fiel a Deus amando as pessoas. Sou fiel a Deus amando as... Eu recebi dele, queridos, agora eu amo. Nisso nós começamos a entender que nós não vivemos mais para nós mesmos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo Jesus, eu e você somos de Cristo Jesus, sim ou não? Nós somos de Cristo, queridos. Você recebeu isso pela fé, você é dele. Qual é a sua resposta a isso? Crucificar a sua carne com seus desejos e paixões. Aqui, queridos, desejos e paixões não são somente impulsos sexuais e morais. Pode ser o desejo de ficar na sua, de não se envolver muito na obra de Deus, de querer ficar sozinho, de buscar uma vida cômoda, de segurança. Queridos, quem não quer uma vida boa?
Sim ou não? Quem não quer pipoca e Netflix? Quem não quer, queridos? Só que esses desejos, por mais que pareçam bons, nós precisamos crucificá-los. Para quê? Para que os desejos de Deus no relacionamento nasçam no nosso coração, queridos. A gente seja constrangido pela obra de Cristo e a gente sirva a Ele de todo o nosso coração. Por quê? Porque os olhos do Senhor, eles buscam por toda a terra. Alguém que Ele possa encontrar, queridos. Que tenha todo o seu coração rendido a Ele. Para que Ele possa manifestar o seu poder. Precisamos crucificar isso, queridos. Olha o que Mateus capítulo 25, do versículo 24 ao 25 nos fala. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo. Escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Em outras palavras, queridos, esse servo olhou para o seu senhor e falou assim: ó, eu não quero encrenca. Pega aqui o que é seu. Eu preferi ficar de boa, não me incomodar. Isso de multiplicar deveria dar muito trabalho. Eu tive medo e escondi. Vai que não dá certo. Consegue me entender? Deus depositou algo em você, sim ou não? Não tenha medo de multiplicar. Não tenha medo de deixar o agir de Deus fluir através da sua vida. Não tenha medo, queridos, de compartilhar o Evangelho. Não enterre o Evangelho para você. Compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando tiver oportunidade, quando não tiver oportunidade, compartilhe o Evangelho. Fale daquilo que tem sido a sua vida hoje. Compartilhe o Evangelho. Multiplique aquilo que você recebeu. Eu e você somos um povo fiel. Posso ouvir um amém? Que se relaciona com seu Deus, que gera frutos que glorificam a Deus. Eu e você vamos ser fiéis até o fim. Não porque somos melhores, mas porque entendemos aquilo que recebemos. E vamos responder à habilidade que recebemos. Se você olhar para a sua vida, você olhar para a sua família, você olhar para a sua igreja, você olhar para as coisas que Deus tem depositado na sua vida, nós temos sido extremamente abençoados. Nós temos recebido coisas inimagináveis, que nós não conseguimos calcular. Queridos, hoje nós temos um futuro e uma esperança. Antes nós não tínhamos. Hoje nós somos uma nova criatura. Hoje aquilo que Deus promete para nós é para agora e para depois. Hoje, queridos, nós somos envolvidos de graça e favor de Deus. E nós vamos responder de forma positiva a isso que Deus tem nos dado. E eu gostaria de concluir, queridos, com Mateus capítulo 25, verso 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Essa vai ser a mensagem que nós vamos ouvir dele, quando estivermos diante dele. Dia que nós vamos poder abraçá-lo e entender de forma gloriosa aquilo que nós recebemos. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos. Gostaria de chamar a equipe de louvor.